Bom, boa tarde a todos que estão conectados, né? As pessoas que estão assistindo online o webinar. Agradeço muito aí a presença de todos vocês. Esse webinar, eu gravo ele, né? E aí, então, tem pessoas que vão assistir offline, vão assistir a versão gravada. Mas independente se ela é gravada ou online, agradeço aí a presença de vocês estarem interessados e assistindo. O webinar de hoje, ele vai ser uma análise das recomendações do MIT sobre arquitetura digital, né? Então, no webinar passado, eu passei uma parte sobre o Design Thinking e teve um pedaço que eu disse assim, olha, essa parte aqui eu aplico algumas práticas do MIT. E essas práticas são práticas de arquitetura e é o que eu vou enfatizar hoje, vou fazer algumas análises dessas práticas, né? Eu tenho feito questão de começar sempre no horário, por isso que eu starto ali no começo. Peço desculpa para vocês aí, para quem está assistindo offline, que daí tem que ficar pulando, né? Mas é uma forma aí de manter uma disciplina de horários, né? Então vamos aqui dar uma olhada na agenda, né, desse webinar. Essa agenda aqui, ela prevê uma primeira parte, na verdade bem no final da agenda, né, eu vou tirar dúvidas, tá? Então, se alguém quiser fazer perguntas, tem ali o chat, né? É só fazer a pergunta pelo chat. Se não se sentir à vontade em fazer pelo chat, porque aparece nome, aparece um monte de coisa ali, você pode mandar uma pergunta no meu WhatsApp, tá? Então tem aqui o meu telefone, né? Então vocês podem mandar a pergunta por aqui, tá? Então no finalzinho eu vejo as perguntas. Qual é a pauta? Então a gente vai olhar essas recomendações que o MIT faz de arquitetura digital, e depois eu vou fazer algumas análises dessas recomendações, e muito comparando também com a realidade brasileira, né? A realidade brasileira, algumas coisas, principalmente que eles no MIT eles estão falando nos últimos anos, no ano passado, por exemplo, talvez tenha que olhar com mais cuidado aí aqui para o Brasil, tá? Vou destacar um pouco esses pontos aí. Antes de falar das recomendações do MIT, eu vou falar um pouquinho sobre a Digital Enterprise, né, a empresa digital, e quais são essas mudanças no ambiente competitivo, né, o que é essa empresa digital, quais são esses desafios, né. E aí vamos só dar uma recapituladinha na questão do Design Thinking, para ver assim, aonde que eu encaixava, aonde que eu tenho encaixado essas recomendações de arquitetura quando eu tenho feito algum trabalho, quer seja em cursos, né, ou ajudando empresas a montar a arquitetura empresarial, que aqui eu estou puxando bastante ênfase para a arquitetura digital, porque a gente está vivendo esse mundo digital agora, né? Então vamos lá, vamos dar uma passada. Queria chamar a atenção aqui para quem não participou do webinar da vez passada. Esse aqui é o segundo de uma sequência que eu estou fazendo, né? Eu recomendo bastante que assista, né, o webinar anterior, mas se não puder assistir o webinar anterior, pelo menos leia esse artigo que eu publiquei, né? Se gostar, dá um likezinho depois lá no artigo, onde eu faço esse apanhado da visão geral do Design Thinking e falando de todas as fases, né? E como eu falei na vez passada, então hoje eu vou focar mais aqui, né, nessa parte, não falando tanto do Design Thinking, mas mais das práticas do MIT que eu utilizo antes de começar essa fase de ideação, prototipação e teste, né? Então esse vai ser o foco, tá? Mas fica aqui a dica para você ler esse artigo. E se você. Eu deixei o link ali na descrição do vídeo. E se alguém também não achar, pode me mandar uma mensagem ali que eu mando o link, tá? A questão da Digital Enterprise, né, as empresas digitais, depois vamos entrar nas recomendações do MIT, realmente é uma revolução que a gente está acontecendo, né? Todas as empresas elas querem ser digitais, aquelas que não são, e então aquelas que não são, elas precisam se transformar, porque na verdade a gente tem também as empresas nativas digitais, né, que são essas empresas que já nasceram digitais, e aí o que a gente precisa fazer? A gente tem uma convivência hoje no mercado, né? Então tem essas nativas digitais, tem as empresas que querem se transformar em digitais, e tem empresas que já são líderes, inclusive sendo empresas digitais, né? Se a gente pegar algumas empresas que são top aí no mercado, né? Se a gente for analisar então as recomendações do MIT, antes das recomendações do MIT, aliás, tá? Eu queria enfatizar o seguinte: independente da empresa, né?
E quando eu estiver falando do MIT de arquitetura digital, dos pontos muito importantes é essa parte de processos de negócio na arquitetura, né? Quando a gente está falando de arquitetura digital, na verdade a gente está falando de 4 domínios aqui normalmente, né? Processos, aplicativos, dados, né? E a parte de infraestrutura, né? Então, e normalmente fazendo um desdobramento, né? Da estratégia e depois descendo nesses níveis, né? E fazendo um alinhamento disso tudo. E daqui para olhar de baixo para cima é o suporte, né? A infra, suporte dos dados, suporte do aplicativo, suporte dos processos que fazem a execução da estratégia das empresas, né? O que a gente percebe da arquitetura digital nessas empresas, principalmente aqui, então, olhando a parte dos processos, né? É que muitas das empresas que já estão nascendo na época digital, elas já nascem orientadas por processos, com movimentos muito mais ágeis, né? Só que a gente, no mercado hoje, a gente está convivendo, né? Tem essas empresas que já são nascidas na época digital e tem as empresas que estão aí já há muitos anos, né? Algumas até são líderes de mercado e que ainda tem uma estrutura tradicional, né? Com as várias funções aqui, né? Sei lá, P&D, engenharia, vendas, produção, compras, né? E assim vai as várias áreas funcionais dos departamentos da empresa, né? Tem uma estrutura mais verticalizada, né? Essas empresas, elas já passaram algumas por um movimento, né, em que começaram a trabalhar a questão dos processos, de ter uma arquitetura já voltada para processos, mas o desejo delas é chegar aqui, né, de colocar os processos em primeiro plano e deixar essa estrutura mais antiga em segundo plano, né? Mas isso não é uma mudança tão fácil, mas para quem está procurando fazer uma arquitetura digital é um ponto muito importante, né? Ao mesmo tempo, essas empresas que já nasceram digitais, ou às vezes elas estão aqui, né? Ou até às vezes estão nessa outra faixa, principalmente essas empresas globais que a gente tem hoje, que lideram muitas das áreas aí de negócios, né? Então essa questão dos processos ela é muito importante, as questões de processos são fundamentais para a arquitetura digital. As recomendações do MIT, vocês vão ver, elas virão muito na linha da questão dos processos, para fazer essa camada superior da arquitetura, depois desdobrando, né, em aplicativos, dados e infraestrutura. Eu pulei aqui para essa parte do crescimento exponencial, porque é muito importante também a gente entender essa diferença que está existindo no mercado dessas empresas digitais, né? Porque se a gente pegar as empresas tradicionais, né? Se pegar aqui, vamos pegar numa linha aqui o próprio, pode pegar qualquer coisa de crescimento que ela está crescendo, né? Vamos pegar a receita, né? E ao longo do tempo, né? Então, se pegar uma empresa convencional, normalmente ela tá crescendo de forma linear e até, de certo modo, previsível, né? Esse crescimento que ela vai ter. Previsível entre aspas, né? Consideradas aí as condições normais de temperatura e pressão, né? Não tiver problema, governo, economia e tal. Mas se a gente compara esse crescimento linear com o que as empresas digitais têm conseguido, né? Elas têm conseguido realmente fazer crescimentos de forma diferente, né? Elas têm conseguido trabalhar e como ela não tem uma dependência daquela estrutura e os processos já estão digitalizados e embasados numa arquitetura digital, né? Esse crescimento se torna exponencial, né? Isso aqui é uma grande oportunidade para as empresas no mercado, principalmente as que estão entrando, né? De já conseguir fazer esse crescimento vertical mais exponencial. E é um grande desafio para essas empresas tradicionais, né? Porque se ela não fizer algum movimento, essas outras empresas que já são nascidas na época digital, elas podem passar. É claro que não é eu não vejo exatamente desta forma, tá? Eu acredito mais numa questão de convivência aí, e isso eu tenho visto muito no mercado também, de empresas de grande porte, fazendo programas para trabalhar com startups, desenvolvendo startups, trabalhando juntas, né? Tanto as startups quanto empresas de grande porte, a partir de um certo momento do ciclo de vida da startup, ela ser apoiada por uma grande, e a grande, como tem aquela estrutura que eu estava mostrando ali nos primeiros estágios, às vezes no segundo estágio ali,
elas têm uma estrutura muito burocrática, né? Muitas vezes trazer uma startup para dentro vai matar a startup, né? Porque a cultura dessas empresas não permite muitas vezes essa questão ágil. Mas ela precisa disso, então muitas vezes ela investe nas startups até ela ficar musculosa e depois, de um certo tempo, traz ela para dentro, né? E aí começa, para ela, na verdade, usa muitas vezes essas empresas que já nasceram na época digital para fortalecer os músculos dela e depois agregar o próprio negócio, né? Isso é que eu vejo as empresas crescendo juntas, né? Uma outra forma de analisar essa questão exponencial não é bem o crescimento da empresa, né? Mas é a questão do valor de mercado, né? Então, se a gente for olhar aqui a questão de valor de mercado de uma empresa, desde o momento do IPO, de quando ela lança ações na bolsa, até ela valer US$ 1 bilhão no mercado, o tempo que isso demora, né, vem mudando ao longo do tempo, né? Então, se você pegar aqui as empresas tradicionais, né, as empresas que normalmente, se você pegar antes do Google, aí, as empresas que faziam parte das 500 maiores do mundo, na Top Fortune, né, elas levaram, depois que lançaram ações na bolsa, elas levavam em torno de 20 anos para valer US$ 1 bilhão, né? E isso vem mudando ao longo dos anos. O Google já levou um pouquinho mais de 8 anos, mas já rapidamente passou a valer 1 bilhão. O Facebook em torno de 6 ali, olha, e daí se você pegar a Tesla e outras empresas aqui muito mais rápidas em termos para valer 1 bilhão no mercado, né? Então esse é um grande desafio para as empresas tradicionais, o crescimento acelerado, né? Não só em crescimento em termos de receita, mas o quanto ela vale no mercado depois que faz um IPO e que rapidamente há essa explosão, né? Então esse é um outro desafio aí ligado às empresas digitais. Entrando na parte das recomendações do MIT, eu queria começar com uma recomendação do MIT para o que não fazer, né? E sempre que eu estiver falando aqui de MIT, eu queria que a gente não, pelo menos quem está assistindo o webinar, né, não generalizasse, não é o MIT inteiro, né? O MIT é muito grande, né? Mas é o CISAR lá do MIT, que é esse centro de pesquisa em sistemas de informação, né? Então, o CISAR, as recomendações deles lá no MIT para a construção de plataformas digitais, empresas que funcionam como plataformas digitais, é não fazer isso que está aqui nesse slide, tá? E o que é esse slide aqui? É uma coisa que a gente vê muito comum nas empresas aqui, pelo menos as que eu visito, né? Em que você tem uma estratégia empresarial, né? Você tem uma estratégia de negócio aqui em cima, e aí você desdobra planos anuais e depois monta o portfólio de projetos para atender esse planejamento anual, né? E aí no outro ano a mesma coisa, um outro portfólio, e daí vai, e outro portfólio, e daí vai, né? E eles dizem que isso aqui nunca vai construir uma plataforma digital, né? Só que é isso que a gente vê na maior parte das empresas, né? Então, o que eles recomendam fazer para que realmente se construa uma empresa como plataforma digital? Então, está aqui na outra parede. Deixa eu vir aqui para ela. Esse aqui é uma das recomendações do MIT, que é o seguinte. Primeiro, né, ok, tem-se a estratégia de negócios, mas eles pedem já que agora, antes de chegar nos projetos, para que se tenha uma visão, né? Se cria essa visão operacional desse futuro, algumas iniciativas, né? E aqui agora vem o principal, tá? Que é o tópico principal de quem trabalha com arquitetura digital, né? Que é a questão de desenvolver um programa de capabilities, né? Eu vi ali o Vanderlei até escreveu ali no chat agora há pouco, tal, porque o Vanderlei fazia parte comigo num grupo de pesquisa lá aqui na PUC do Paraná, né, sobre Enterprise Architecture, e é uma das coisas que a gente discutia lá, inclusive nesse grupo, o Vanderlei deve lembrar disso, da questão da capability, né, de que é até difícil traduzir capability para uma palavra em português, né? Vai traduzir o que? Para capacidade, né? Para capacidade dinâmica, porque a capability ela é um encontro, né? Ali é até mais fácil dar um exemplo do que explicar exatamente a definição, né? Lá no MIT, o exemplo que eles davam
para Capability era contando a história do UPS e da... Deixa eu colocar aqui no ar. A história do UPS e da FedEx, né? Então, eu não me lembro agora qual que primeiro dos dois que lançou a rastreabilidade de pacotes pela internet, tá? Se alguém lembrar aí, pode escrever ali no chat. Eu vou fazer de conta que foi a FedEx, né? Então, a FedEx lança primeiro essa capacidade, essa capability de rastrear o pacote pela internet. A UPS começou a ficar muito, muito chateada, e o presidente principalmente, né? Porque começou a perder encomenda para a FedEx, né? Daí o presidente da UPS chama o CIO Desculpa, o presidente da UPS, né? Chama o CIO da UPS e fala, olha, o que está acontecendo aí que o pessoal da FedEx está ganhando todas as encomendas lá porque eles inventaram um negócio aí que faz rastreabilidade pela internet. A pessoa manda lá o pacote e daí consegue na internet rastrear. Eu quero que você compre um aplicativo, compre um sisteminha aí, põe aqui e nós vamos fazer igual a eles porque nós estamos perdendo encomenda para eles, né? Daí o CIO, não, mas calma lá, né, chefe? Não é bem assim, não é só comprar um aplicativo, né? Alguns sistemas a gente já tem até que faz rastreabilidade, mas vão ter alguns países que a gente não tem as esteiras, outros a gente não tem leitor de código de barras, outros a gente não tem tal, não tem que treinar as pessoas. Tem todo um investimento em infraestrutura tecnológica, nos processos internos, na questão de capacitar as pessoas para ter essa capability, né? A capacidade de fazer o rastreamento, né? Então esse é um exemplo que é contado lá e eu vivo repetindo, né? Para explicar a questão da capability, né? Ela está ali num cruzamento, né? Entre o que o processo de negócio fornece com ferramentas, com tecnologias, né? Com infraestrutura e essa capacitação das pessoas, né? E se você pensar em empresas globais, né? E isso de forma ainda global, né? Então, essa é a questão de planejar as capabilities e daí de ter um planejamento isso é dar o planejamento de longo prazo, e conforme vai passando os anos, você vai alinhando os vários projetos para habilitar e criar e reforçar, né, essas capabilities, né? Então, essa aqui é uma das recomendações. Uma outra, aqui já é uma questão do ciclo de vida, né, fases, né, que passam uma empresa quando vai montar uma estratégia digital, né? Então ela passa aqui de fases iniciais, onde ela vai padronizando tecnologia. Essa aqui o pessoal mais chora, né? Quando otimiza o core, vai perdendo flexibilidade local, perde muita flexibilidade local, mas começa a ganhar agilidade local, agilidade global, né? Esse é o principal objetivo, segundo o MIT, em relação ao porquê se criar uma plataforma digital, né? Uma empresa com plataforma para conseguir chegar à agilidade global. Esse é o objetivo final. E acontece em fases, daí tem a série de características aí de cada uma das fases, né? Isso aqui já é bem mais atual, tá? Isso aqui é de um curso que eu fiz lá, né? Os cursos que eu fiz lá foi de 2010 a 2013. E esse slide aqui nessa parede aqui, não. Isso aqui já é do ano passado, tá? De um vídeo que eu peguei na internet com a Jane Ross. A Jane Ross é uma das principais doutoras lá, né? Ela fez uma apresentação no MIT Sloan CIO Symposium, e nesse aqui ela apresentou isso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Desses 4 estágios aqui. Aqui já tem 4 elementos, né, que ela recomenda para se trabalhar a estratégia digital. Ao longo dos anos, eu não vinha trabalhando com 4 elementos. Ao longo dos últimos anos, eu vinha trabalhando com 3 dimensões, né? As dimensões que eu vinha trabalhando, na verdade, não eram bem... eu usava mais aqui a questão desse disciplina de líderes de mercado, né? Aqui, ele faz o seguinte, ele fala de um trade-off, né? Você não consegue, ao mesmo tempo, ser muito bom, vamos colocar aqui em inovação em produtos, e ao mesmo tempo ser muito bom em relacionamento com os clientes, né? E ao mesmo tempo ainda ter a excelência, né, no terceiro aqui, que seria a excelência operacional, né? É um trade-off. Se você é muito bom em inovação de produtos, né, é muito difícil você ter também a excelência operacional. Se você é bom aqui, é muito difícil você ter, porque vai trabalhar com baixos custos, né? É uma estrutura bem mais enxuta, e é mais difícil você manter um excelente relacionamento com o cliente. Então, normalmente,
se traçam estratégias onde não, vou focar no relacionamento, tá bom, então ali vai ser maior e os outros vai ser um pouco menor, né? Opa, não fiz um maior ali, mas não tem problema. Mas a ideia é a seguinte, é que apenas você consegue focar em apenas um dos eixos, né? E uma coisa que ela falou nessa última apresentação, a Jane Ross, lá do MIT, é que, e isso me chamou bastante atenção, que globalmente já se está trabalhando muito com a parte de clientes, com as soluções digitalizadas na linha da inovação, e já se começa a prestar menos atenção nessa questão do backbone operacional, dessa excelência operacional, de fazer uma estrutura mais enxuta, né? E surgiu esse quarto elemento aqui em cima, né? A questão desse backbone de serviços digitais, né? Ou ligados aqui, né? Ou ligados aqui, ou ligados aqui. A questão é que, eu já vou falar um pouquinho da realidade do Brasil. Para o Brasil, a gente tem uma série de dificuldades ainda em relação a focar aqui ou aqui e deixar esse outro ponto, né? Mas o que ela coloca nesse último vídeo, eu também deixei o vídeo aí no link das descrições ali, que muitas empresas globais já resolveram esses problemas aqui e agora podem focar em um desses dois, tá? Eu não acho que é bem a realidade, principalmente de empresas brasileiras. Tem muita empresa, tem muito problema de produtividade ainda no Brasil que é preciso resolver aqui, né? E aquilo que eu falei das vários tipos de empresa, né? Uma coisa são as empresas já nascidas no mundo digital e outra coisa são as empresas que já estão aí. E as que já estão aí tem muito problema interno, operacional ainda para ser resolvido, né? Mas de qualquer forma tem aqui esses 4 elementos aqui da estratégia digital recomendados pelo MIT. Aqui tem uma síntese de recomendações para executivos sêniores. A letra está muito pequenininha, então eu coloquei aqui um resumo para vocês. Esse resumo vai falar do quê? Vai falar dessas 5 recomendações do MIT. Quais são elas? Primeiro, a questão da visão, né? Que eles pedem que se estabeleça uma visão comprometendo os executivos do negócio, né, com a escolha que foi realizada, né? Estratégia é a escolha, né? E ao escolher um caminho, você está deixando os outros de lado e isso requer muita coragem e determinação da alta diretoria, da alta gestão da empresa, né? Segundo aqui é a Big Picture, né? Criar uma identidade visual, né? Que estabeleça as prioridades da empresa, que procure identificar nessa Big Picture da arquitetura digital os principais processos de negócio, dados compartilhados, né? E padrões tecnológicos que vão suportar a execução daquela estratégia, né? O terceiro aqui em relação ao modelo operacional, e eu vou mostrar um pouquinho como eu uso esse modelo operacional na prática também, né? Identificando principais capabilities, né? Do negócio, né? Que devem guiar decisões de investimento para maximizar aí o payback, né? E de dar o primeiro passo, né? Porque às vezes muitos executivos travam, né, e ficam esperando, né? Não tem que dar esse primeiro passo em direção a uma mudança que realmente demonstre seriedade nessa transformação que está se começando dentro da organização, né? E encontrar um balanceamento aqui entre o que muitas vezes as empresas, não, a gente é diferente aqui, né? No que você é diferente, né? Na verdade, é preciso ter uma atenção muito grande com aquilo que realmente faz a diferença do negócio, aquilo que gera uma vantagem competitiva para a empresa e ali continuar. Mas tem outro ponto, que você está diferente, mas não é aquele ponto que está gerando vantagem competitiva sustentável, elimina aquele negócio lá, baixa o custo daquilo e segue adiante, né? Então essas são algumas das recomendações aí do MIT para executivos seniors, né? Essa parede aqui eu colei, eu entrei num site, depois vocês podem entrar também, né, se desejarem aí, um site que dá essas visões econômicas de competitividade, né? Eu queria fazer uma análise de competitividade do Brasil em relação aos outros países aí, porque será que tudo, principalmente aquela parte que o MIT estava falando ali da excelência operacional e tudo, que o foco agora já está mais nos outros 2 pontos, né? E daí lá, claro, nos serviços, no topo daquilo tudo, né? Então eu comparei aqui alguns indicadores do Brasil, né? Nesse relatório a gente está aqui na posição 80, né? De 137. Aí eu peguei um país lá, eu gosto muito às vezes de olhar a Singapura, peguei a Singapura, eles estão em terceiro, né? Em terceiro lugar aqui no ranking, para fazer um benchmark, né? De um com o outro. Então, e aqui daí, ó, eu só fiz no PowerPoint mesmo, tá? Um circulado aqui para poder comparar os dois, né?
Então eu trouxe daí aqui para o outro slide, aqui, ó, aqui tem os dois. Aqui a gente tem então o Brasil, né? E a gente pode comparar. E para mim uma medida muito boa de produtividade é quando a gente pega o PIB per capita, né? Então pega o PIB do país, divide pela população. No Brasil a gente tem um PIB per capita de quase 9 mil dólares, né? Se pegar Singapura, eles têm 52 mil dólares, né, por cabeça. O que acontece aqui? O fato é o seguinte, o mundo inteiro está, não vou dizer inteiro, né, mas os países desenvolvidos estão realmente surfando a questão das empresas digitais, essa questão toda exponencial, né? Só que o Brasil tem esses desafios de ganho de produtividade aqui, né? Então, se pegar os critérios, então, aqui da pesquisa, né? A maioria deles a gente tem problemas tem gaps, né? Mas quando você vê um gap, você pode jogar de duas formas, né? De infraestrutura, de instituições. Pode já esse gap aí é problema. E pode ser com oportunidade também, que tem muita oportunidade para você trabalhar lá no Brasil. Por exemplo, aqui comparando, né? O Brasil, aqui, o cinza aqui é América Latina, né? E o Caribe está aqui. E o verdinho aqui é ali o benchmark que eu peguei, que é Singapura. Então, ó, se você pega a maioria desses eixos aqui, a gente tem muita coisa, exceto esse aqui, né? Se você pegar esse eixo aqui, por exemplo, esse é um que a gente está muito melhor que eles, né? É o tamanho de mercado, né? Então, se você for olhar o tamanho de mercado que a gente tem, o pessoal de fora quer entrar aqui, né? Quer vir aqui por causa do tamanho do mercado, né? Mas a gente ainda tem muita carência na questão de gestão e inovação, então, agora está melhor, tá? Quando eu digo que agora está até melhor, porque até tive uma reunião hoje de manhã com uma pessoa, a gente estava conversando sobre inovação. Como antes as pessoas, a gente que trabalhava com inovação, a gente tinha. Deixa eu, a gente que trabalhava com inovação, a gente tentava levar o discurso de inovação, fazer inovação nas empresas, mas eram poucas pessoas que realmente acreditavam e queriam fazer aquilo. Hoje tem muita gente querendo fazer, muitas pessoas nem sabem do que se trata, mas estão falando, e está mais fácil, pelo menos está mais disseminado, né? As pessoas estão realmente acordando para isso. Mas de qualquer forma, o que eu queria destacar aqui é o quê? A questão de que, em termos de competitivos e de produtividade, o Brasil está muito atrás. E é muito difícil uma empresa bolar uma estratégia que seja vá contra o que está no país onde ela está inserida, né? Então, o que acontece? Nós temos aí agora eleições e tudo mais, espero que dê tudo certo e que a gente realmente supere essa crise e o restante, para a gente começar realmente a trabalhar esses outros aspectos. Só que tem um grande desafio aqui que eu queria destacar, antes de fazer uma análise lá das recomendações, em relação à produtividade. O Brasil realmente tem muitos problemas de produtividade. E problema de produtividade, eu vou botar aqueles. Lá eu falava de 4, né? 4 pilares. Eu vou desenhar os 3 aqui que eu venho trabalhando sempre, né? Que é aqueles que eu falei lá de. Aqui, opa, vou pegar o preto. Aqui, inovação em produtos, o outro excelência operacional e o outro a parte de relacionamento com o cliente, né? Se pegar o eixo, por exemplo, que eu falei da excelência operacional. Então, esse é um que eu tô dizendo que aqui no Brasil é muito difícil dizer assim, não, vamos focar na parte de inovação de produtos ou na parte de relacionamento com os clientes e vamos criar a plataforma digital, a nossa empresa vai se destacar num desses outros 2 eixos, né? Mas aqui tem muito problema. A gente tem muito problema ainda de problema operacional nas empresas para resolver. Então, no Brasil, além de fazer o que o mundo todo está fazendo, a gente já tem que resolver esse problema. Eu uso esses 3 eixos ali, normalmente aqui, nos trabalhos que eu tenho feito com Design Thinking, mas aqui no começo, tá? Então, antes, um trabalho de arquitetura empresarial, para conseguir chegar num direcionamento e num briefing de design. Opa, ficou ruim aqui, deixa eu fechar. Num briefing de design, né? Feito com práticas de arquitetura empresarial, para daí entrar nas práticas de design thinking, de ideação e prototipação, e depois fechar com o roadmap aqui de transformação digital, né? Então, aqui, essa direção é o quê? Qual daqueles 3 eixos, né? Deveria ser o foco. Eu já encontrei várias empresas que às vezes quer ser bom nos 3. Como eu falei, é difícil isso. Então, conversar com a alta gestão, explicar as coisas, mostrar que não dá para ser, tem que escolher um, ou no mínimo 2 então, tá? Que seja o cliente e a excelência operacional, ou coisa parecida, para que a gente comece a construir uma visão de longo prazo. O modelo operacional,
O que eu uso é bem padrão do MIT, eu uso no dia a dia dos trabalhos quando eu monto isso, que é numa conversa com os executivos, né? Montar esse quadro aqui, onde nesse quadro, nesses quadrantes, né? A gente tem aqui num primeiro eixo aqui integração e no outro padronização, na linha dos processos de negócio. E começar a ver quais são os processos que estão mais padronizados, menos integrados, mais integrados e padronizados, então, trabalhando nessas duas dimensões, né, de padronização e integração, né? Um outro que eu uso bastante também aqui é daí para priorização, né? Também com quadrantes, né, junto com os executivos, que só que é um pouquinho diferente esses quadrantes aqui, que num eixo daí eu coloco aqui a questão da performance dos processos de negócio, e no outro o impacto que tem na estratégia, né? Na qual estratégia? Naquela estratégia de arquitetura que foi definida aqui na direção, né? Então a gente pode ter alguns processos aí que tem aqui então impacto, certo? Então, alto impacto e alta performance. Pô, um processo que está em alto impacto e alta performance está muito bom. Um processo que tem até baixa, vamos pegar agora, baixa performance e baixo impacto. Pode até continuar ruim aí, não tem problema. Mas agora se você tem um processo que está aqui, olha, que ele tem, né, alto impacto na estratégia e tem baixa performance. Opa, esse é um para trabalhar. E normalmente é assim que eu vou trabalhando para, junto com os executivos do negócio, chegar a um ponto em que a gente prioriza um ponto e daí aqui estuda indicadores de desempenho desse processo para ter uma meta não alcançada como priorizada para trabalhar o briefing do design. E daí sim entra naquele padrão que eu já tinha falado ali no outro, de usar as técnicas de design thinking em relação à ideação e prototipação, né? Então essa aqui é a forma que eu tenho usado nos trabalhos que eu tenho executado, tanto na parte de concurso, treinamentos, quanto com algumas ajudas aí às empresas. É dessa forma que eu integro os dois, a parte de arquitetura empresarial ou arquitetura digital aqui do MIT com práticas de design thinking aí na prática, né? Então é isso que eu tenho feito. O que acontece? Esse aqui é o segundo o webinar que eu estou montando, eu preparei essa sequência, né? Então o primeiro já foi, né? Já está gravado lá, se alguém quiser assistir. O segundo está aqui com foco na arquitetura digital. Aí o terceiro, essa questão eu vou fazer um engenharia. Os títulos aqui eles vão mudar, tá? Conforme eu vou montando, eu vou ajustando. Mas o tema são esses aqui, tá? Parte de valor, prototipação, o roadmap, né? Aqui a parte da governança. A governança anda muito junto com a arquitetura. Gerenciamento de mudanças, governança e execução. Aqui, como ampliar o escopo, né? E a questão da transformação, né? Então, esse aqui vai ser a sequência aí dos próximos webinars, né? Então, fazendo uma retrospectiva ali, o que acontece? Uma coisa são essas revoluções que estão acontecendo no mercado em termos de empresa digital, né? O que a gente está vendo. As recomendações do MIT em relação à arquitetura digital. Essa análise aqui é o que eu coloquei. Eu tenho usado na prática, eu tenho gostado muito da simplicidade que tem sido. Deixa eu abrir a câmera aqui. Eu tenho gostado muito da simplicidade que eu tenho encontrado em algumas ferramentas do MIT, aquela do modelo operacional, de padronização versus integração, é uma que eu tenho usado muito. Nas conversas com os executivos, tem sido uma ferramenta muito fácil de se trabalhar. Aquela outra do trade-off, entre aqueles três também eu uso bastante e agora passei a usar também aquela parte de serviços, porque na verdade todas as empresas estão montando essa camada de serviços, né, e também microserviços, e só que não só do ponto de vista técnico, né, olhar esses serviços do ponto de vista de como vai ser a experiência do cliente ou a experiência do usuário que vai estar em contato com aqueles serviços. O único ponto aqui que eu queria chamar bastante atenção é a questão de que lá fora, pelo que o MIT está vendo, o pessoal está deixando de ter tanta atenção na excelência operacional, muitas vezes porque já chegaram nesse patamar e começam a ir ou para a inovação de produtos, né? Ou para a parte de relacionamento com o cliente e põe a camada. A gente aí tem que resolver os dois, a gente tem que ficar na excelência operacional, porque a gente tem muito problema com produtividade no Brasil,
tem muitas coisas que as empresas podem resolver dentro de casa, né? Então tem muito problema dentro de casa, só que a real inovação, ela não é dentro de casa, né? A real inovação, ela acontece no mercado, é nas bordas da organização, quer seja no relacionamento com clientes, com fornecedores, e a análise que também eu fazia nas primeiras reuniões com executivos, ela era muito assim, olhando os processos internos e a cadeia de valor. E nas últimas reuniões, eu já tenho que começar a olhar a cadeia interna, a cadeia de valor onde ela está inserida, e cadeias cross, né? Porque as empresas digitais hoje já não estão respeitando mais fronteira entre cadeia de valores. Está havendo um cruzamento entre as cadeias de valores e às vezes, sei lá, produzir geladeira, mas agora a geladeira já pode entrar na parte de fazer uma conexão com o supermercado. Então, assim, começa a ficar um negócio que você cruza a cadeia de valores. Não basta mais olhar internamente, né? A cadeia de valor. A questão aqui do Design Thinking foi só para ilustrar ali qual parte do design eu uso, a parte de arquitetura, onde eu entro com o Design Thinking clássico e depois é onde eu fecho, né? Então, assim, o que eu queria passar de maneira geral era isso. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Aqui são 17h36, né? Eu pretendo ir até, no máximo, 17h45. Temos aí 10 minutinhos ainda. Se alguém quiser postar alguma pergunta ali, algum ponto, fique à vontade no chat. Só alerto que tem 8 segundos de delay aí entre o que eu estou falando e às vezes o chat vai mais rápido, mas eu demoro para falar aqui, tá? Mas é por causa desse delay, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no chat. Deixa eu ligar aqui a webcam de volta. O Vanderlei colocou ali que é a Jane Ross, é isso mesmo, Vanderlei. Ela que é essa pesquisadora. Tiveram excelentes pesquisadores lá no MIT. O Peter Will era o outro, né, também. E teve um outro ainda, nesse mesmo no CISA, que inventou os fatores críticos de sucesso. Que daí os fatores críticos de sucesso começaram a ser disseminados aí pelo mundo. Como instrumento para planejar sistemas, né? Como não tem ali, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no WhatsApp. Só um pouquinho. Você não acredita que as startups que têm crescimento exponencial irão ultrapassar as grandes empresas globais em valor de mercado? Não é que eu não acredito que não vai ultrapassar, né? A questão é aquilo que eu falei é que a grande, quando ela se sente incomodada com alguma coisa, ela vai lá e compra a pequena, tá? Então eu tenho uma visão, nesse sentido, pouco romântica em relação ao futuro de longo prazo de muitas startups no Brasil. Às vezes as pessoas têm uma visão muito romântica e eu vejo assim, não, tá, aonde que ela se insere, qual é o mercado, quem são as grandes que estão ali, e chega uma hora que eu vejo que as grandes vêm e realmente adquirem as pequenas e se consolidam, continuam consolidando no mercado, né? Inovações de arquitetura digital com conexões externas. Poderia dar exemplos? Na verdade, o que eu vejo é assim, como eu falei, tem muita gente ainda voltado para dentro, né, da organização. Obrigado, Vanderlei. Estou vendo que você escreveu ali até o nome dos quadrantes ali do modelo do MIT, né? Diversificação, coordenação, replicação e utilização. É isso aí mesmo que eu utilizo. Eu estava falando aqui da questão da arquitetura digital, né, e conexões externas. Então tem muita empresa resolvendo os problemas internos ainda das empresas, mas já tem algumas, mesmo brasileiras, que já começaram a olhar para fora. Então, eu vejo assim, muito das conexões externas tem a ver com APIs, né? Então, empresas que já estão abrindo as suas APIs, empresas que estão focando no capital intelectual, né, que de realmente ter o capital intelectual daquele processamento e abrir essa API para que os outros utilizem, né? Se pegar, por exemplo, um bom exemplo que eu vejo é, se você pegar o Extra, por exemplo, você tem lá um developer.extra.com.br, se quiserem pode entrar. Ali tem as APIs deles mostrando como que está aberto. Se pegar o UOL, pegar outros, tem algumas empresas no Brasil que já estão com uma plataforma tanto interna quanto já aberta, né? E tem bons exemplos. Mas o fato é que eu estou falando esse é o caminho, sim, só que no Brasil a gente precisa olhar os dois, né? Tem que sempre estar olhando os dois. Aonde que a gente está atrasado em relação a ganho de produtividade e aonde a gente pode
realmente fazer a diferença, quer seja em produto ou em cliente, inovando nos dois pontos, né? Esse é o ponto principal. Bom, como não tem mais perguntas, se aparecer alguma ali eu vou responder, mas eu queria fechar essa apresentação falando um pouquinho aqui desse resumo é, que eu falei hoje dessa parte aqui, né? Da parte de arquitetura empresarial que eu uso antes de. Às vezes não preciso usar, tá? Muitas vezes eu chego num. Igual eu estava vendo um treinamento com uma pessoa outro dia, agora, recentemente, ele falou assim, não, eu tenho o meu problema bem definido, né? Eu tenho uma meta não alcançada aqui, e a partir daqui, então, que eu quero trabalhar. Tá bom, então já essa parte aqui eu não vou fazer. Porque a gente vai fazer daí, usar o Design Thinking não como algo transformacional na empresa, usar o Design Thinking como uma ferramenta de resolver problemas, né? Um MASP, né? Um método de análise e solução de problemas. Daí dá para fazer uma coisa menor, né? Aí eu, normalmente, lá vou fazer um treinamento, por exemplo, nessa empresa que vai só até aqui, ó. Sai do problema, vem até a prototipação, e daí ele vai continuar a melhorar o protótipo depois. Bem simples, um trabalhinho de um dia aqui, né? Agora, é preciso ter uma preparação antes. Agora, o que eu acho um tesão mesmo de fazer é quando eu chego numa empresa e a gente realmente vai trabalhar aqui a parte de arquitetura, vai trabalhar o design thinking integrado, vai chegar aqui no final e vai ter um outro webinar que eu vou fazer aí para frente, que daí vai ser sobre aqui, ó, sobre essa parte de governança, né? E lá no MIT, já que a gente está falando das recomendações do MIT, eles têm uma única pergunta de pesquisa no MIT, né? Como a TI agrega valor ao negócio, né? Essa é a pergunta deles e foi a pergunta ao longo dos últimos anos, né? A primeira resposta que eles encontraram foi essa parte aqui, ó, foi a parte de governança, através de práticas de governança. A segunda resposta que foi a arquitetura, né? E se você pegar os especialistas em estratégia que estão ligados à arquitetura empresarial, eles sabem que a arquitetura é a irmã siamesa da governança, e a governança é a irmã siamesa da arquitetura, porque senão você faz arquitetura e não executa. Tá? Aí há um descolamento entre a arquitetura e o que você realmente realiza no dia a dia. Né? Então era isso, eu queria já aproveitar então para convidar vocês para o próximo, né? Para o próximo webinar, que vai ser daqui 2 semanas, eu vou começar a preparar ele, na parte aqui de engenharia de valor, tá? E priorização. O título vai mudar um pouquinho, mas vai ser com foco nesse tema aqui. Olha, como eu falei aqui, ó, lá mais para frente vai ter sobre governança. E aí vai começar a cruzar as coisas, né? A arquitetura, aonde entra a parte do planejamento da arquitetura, aonde entra uma parte mais de engenharia criativa, né? Essa parte da criatividade com o design thinking, e aonde entram práticas de governança depois para casar e garantir que aquela arquitetura se concretize na realidade, né? Então, muito obrigado aí a todos que estão. Eu vou encerrar agora aqui a transmissão do webinar. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês têm aí o meu WhatsApp para enviar, tá bom? Grande abraço a todos. Até mais.